Fala galera, bem-vindos. Começando agora um episódio do podcast Na Cara do Gol BP. Lembrando que esse projeto é incentivado pela Lei Paulo Gustavo, aqui na cidade de Barra do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, fazendo já as devidas apresentações. Você não me conhecia, Puí Moraes aqui falando com vocês, meu parceiro Saulo Pegas. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Hoje, para trazer um papo bacana aqui sobre futebol tradição aqui na cidade de Barra do Piraí. Você, talvez, da época mais remota, se lembra do período de tradição que Barra do Piraí sempre teve acerca do futebol, da vivência do futebol aqui na cidade, principalmente de dois protagonistas de futebol aqui na nossa cidade, dois clubes, tanto o Central quanto o Royal, e talvez os mais novos também, até por a molecada mais nova, talvez nem saiba, né? Todo esse passado, pouco, não vivenciou pouco. E hoje, vou deixar... Saulo, quem que a gente trouxe hoje para ter o papo com a gente? Ele tem uma história marcante à frente do Central, vinculado ao Central, né? Vinculado ao Central, muita história boa, e foi gestor ali em algumas áreas, né? Melhor ele para poder estar falando. Lenir, prazer ter você aqui no nosso programa. Valeu, Lenir. Tá bom? Saulo, quero agradecer o seu convite. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o Confort, agradecer os demais membros aqui que estão fazendo com a gente essa pequena bate-papo, essa pequena brincadeira aqui. E o que eu puder ajudar naquilo que eu tenho conhecimento, lógico, traria alguma coisa daquilo que eu passei, daquilo que eu vivenciei, daquilo que pode acontecer em Barra do Piraí. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer, todo nosso. Prazer nosso. E falar de Central esse ano fez 102 anos, né? E é de 1922. 1º de janeiro de 1922. Verdade. E a maneira que o Central ele é basicamente formado pela história do clube, pela classe trabalhadora dos antigos funcionários da rede ferroviária, né? Torcedores do América, que até originaram essa cor vermelha do clube, né? É isso mesmo, o Central, o que nós temos conhecimento, ele nasceu mais ou menos da força dos ferroviários. Sim. Inclusive, é um negócio muito engraçado que o meu pai foi ferroviário. Sério? Então, meu pai era um torcedor ferrenho do Central. E como eu falei, um bate-papo com vocês aqui anterior, nós somos compostos de uma família de 16. Então, para a infelicidade, teve um royalino. Engraçado lá que teve um royalino e 2 flamenguistas. Essa foi a situação um pouquinho que deixou o meu pai um pouco nervoso. Mas engraçado que o royalino, ele teve uma história quando nós perguntamos para ele, que é o falecido Ladislau, que ele morou aqui, inclusive aqui na Química, ele dizia o seguinte: olha, eu só fui pro Royal porque eu fui treinar no Central, então teve um problema, eu fiquei meio desconfortável com aquilo, então acabei treinando no Royal, ficando no Royal e torcendo pro Royal. Isso levou ele para o Royal, mas eu tenho certeza e acredito que ele nasceu Central. Né? Claro, senão meu pai matava ele. se desvirtuou do caminho, né? Sim. Mas às vezes as pessoas que estão falando aqui, a gente falando aqui, as pessoas talvez não saibam, era uma rivalidade muito grande de dois clubes muito tradicionais aqui na cidade de Barra do Piraí, Royal e Central. E coisa de não poder falar cor, de não poder, até certos alimentos eram... Eu falei, isso a gente não pode comer porque tem a cor do alimento, que é emblema do clube tal, clube tal. E na tua infância, como é que era isso? Era igual o time de futebol, a gente nascia muito influenciado pela família, a gente já nascia escolhendo aqui da cidade, como é que era isso? Eu peguei muito pouco desde do profissional do Central. Sim. Mas eu peguei alguma coisa, mas peguei muito pouco do profissional do Central. Mas isso era a verdade. Entendeu? Era um negócio complicado. E tomate, o royalino não comia, alface, o centralino não comia. Melancia, era tudo desse jeito, mas era um negócio muito interessante. Tem uma história de Royal Central, não sei se você já ouviu falar, do Mário Viana. Você já ouviu falar? Não. O Mário Viana veio apitar um jogo no Royal Central e ele vinha pra cá de trem elétrico. Uhum. Então chegou até aqui. Aí diz que uma certa situação aconteceu algum fato lá que, olha, para ele chegar na estação ferroviária foi um negócio complicado. O pessoal queria matar. Eu não sei se, não me lembro a história direito, se foi o pessoal do Central ou o pessoal do Real, mas queria bater no Mário Viana. Queria. Tanto que alguns comentários do Mário Viana em jogos, ele sempre fazia esse comentário do Royal e Central. Uhum. Tá? Essa história do Royal Central. Realmente a história do Royal Central, ela é muito forte. Ela é muito forte não pra gente aqui. Sim. É muito forte pro meio de futebol. O presidente da federação, o
como é que chama? Caixa d'água. Sim. Ele dizia muito isso. Ele era americano, ele morava em Cama e falou que a paixão dele pelo Royal Central é um negócio absurdo. É mesmo? É um negócio absurdo. Ele falou assim, é um negócio que não dá para descrever o que é Royal Central. Entendeu? Então essa história de Royal Central, ela é longa mesmo, é de longa data. Você vê, Barra do Piraí é uma cidade que tem uma tradição bacana e infelizmente o futebol, com o passar do tempo, assim como a sociedade muda, os costumes mudam, muita coisa, o futebol também mudou, né? E níveis até de acordos salariais, essas coisas que antigamente não era uma dificuldade exorbitante você manter um elenco, fazer um time razoável, que hoje se inviabilizou talvez. O que você vê? Talvez por falta de investimento, por o tempo que passou e a... Barra do Piraí, que nós geralmente falamos isso, Barra do Piraí tem uma tradição de futebol, um negócio muito grande. E aqui, por incrível que pareça, é fabricante de bons jogadores. Verdade. Se você botar hoje aí de profissional de grandes clubes, você vai botar 16 jogadores. É. Aí você vai citar hoje aqui seleção brasileira, você vai citar Ramires. Sim. Você a nível de clube, você vai citar o Ramires, o Taíca, que jogou no Corinthians, jogou no de Limeira. Você vai citar o Gilvan, que foi campeão pelo Bahia, que jogou no Bahia há muito tempo. Você vai citar o Jorge Luiz, que jogou o Fluminense, o Botafogo. Então, aqui é muito pesado. Hoje você tem o Bruno Barra, que é o melhor jogador do Volta Redonda. Então, o melhor jogador do Volta Redonda é de Barra do Piraí. Passou pelo Central também. Pelo Central. Aí você teve o Guto, que foi campeão pelo Atlético Mineiro. Então, Barra do Piraí também é um celeiro de craques. Infelizmente, o que vem acontecendo é o seguinte: as coisas foram mudando, o mundo foi avançando, foi mudando e tudo foi mudando. Então, você pegava os bairros no Barra do Piraí, Santo Cristo, que eu morei, tinha 3 campos e um bairro pequeno tinha 3 campos. E tinha bons jogadores. Você vai no Orel, tinha a mesma coisa. Você vai, hoje, onde tem um campo hoje para jogar, é o Cantão. E você vai lá, tem uma opção de gente. E onde forma bons jogadores são esses campos de peladas. E o que, para mim, eu vou criticar, para mim, o que atrapalhou um pouco o futebol brasileiro, para mim, são os empresários. Tá? O empresário veio causar uma dificuldade para os grandes jogadores. Ele leva lá jogador que nunca jogou bola, ele leva lá um jogador para fazer teste no Fluminense, acaba levando que é do empresário fulano de tal. Eu vivi um tempo onde eu fui vice-presidente de futebol do Central e que nós tínhamos o Campeonato Brasileiro de Juvenil. Uhum. Tá? Então, vinha clubes de todos os lugares. Isso, um que saiu daqui também, o Lojinha, que jogou no Criciúma há muito tempo, jogou na China, jogou na opção de lugar. O Luquinha, irmão dele, que também jogou no Central com a gente. O Zada, que jogou no Central também. Olha o nome que a gente vai trazendo, vai pensando, vai lembrando, a quantidade de gente que fez. E todos esses jogadores eram jogadores de pelada. Ele não foi aí, foi pro clube, foi aprender, foi levando. Então, são jogadores que nasceram de um bairro, de uma pelada legal. Aí eu estava falando com relação a esse problema desse torneio juvenil. Uhum. Então, quando nós fazíamos os times para disputar aquele campeonato, era uma coisa até que a gente fazia assim muito rápido. Era 3, 4 meses que você preparava um time para aquilo. Então, nós tínhamos que nos socorrer ao time de Rio de Janeiro. E eu tinha um acesso muito legal no Vasco. Então, eu conseguia trazer uns jogadores para o Vasco. Então, quando eu ia no Vasco, eu ficava percebendo, naquele tempo que eu ia, quem levava jogador para o Vasco não era empresário. Eram olheiros. Os olheiros, o clube pagava o olheiro para procurar jogador e ele tinha participação, às vezes, na venda do jogador. Sim. E o olheiro, ele não procurava um jogador, ele procurava jogador. Você vai procurar da época da década de 80, de mais ou menos... Talvez ia buscar uma característica, né? Você vai buscar Júnior do Vasco, Vinil do Vasco, base do Vasco. Era pesadíssimo. Você vai pegar do Flamengo. Era pesadíssimo. Do Fluminense. Então, esses times, eles formaram jogadores de base. E os caras eram craques. Eram verdadeiros jogadores de futebol. Hoje não. Hoje o futebol, você vê que perdeu um pouco sua essência. É mais dinheiro, menos profissionalismo, menos amor pela camisa, menos amor pelo clube. Sim. Isso também acabou influenciando no interior. Sofreu com isso também. É legal a gente estava falando também, porque inclusive nessa época de Barra do Piraí com peso maior no futebol, tanto o Royal quanto o Central, eles conseguiam também trazer jogadores de outros lugares também, porque não era todo mundo aqui de Barra do Piraí. Né? Não, você tem um que eu conheço bastante, que ele mora no Vale do Ipiranga, que é o Valci. O Valci foi um baita jogador, ele foi artilheiro no Botafogo. Se você contar, o Valci contar a história para você sobre o tempo dele,
Pô, você vê que história bonita do Valci. O Valci teve uma história que ele foi chamado para ir para o Botafogo, teve um empecilho causado, eu não me lembro, sei por quem. Ele acabou tendo dificuldade para ir para o Botafogo. Ele foi artilheiro no Flamengo, no time que ele jogou. E aí veio para o Central. Olha só, o cara Botafogo, Flamengo para vir para o Central. O América, quantos jogadores vieram do América para o Central? Então, uma coisa que trazia sim, tinha condição de pagar e podia. Talvez a dificuldade hoje, Barra do Piraí é um município de pouco poder aquisitivo. Não tem empresa, não tem nada. Verdade. Então, você tem a dificuldade de manter um jogador desse aqui. Você pega alguns jogadores... Né? Você pega alguns jogadores desse, que eles diziam, eu jogava no Central e trabalhava na Light, recebia pela Light, recebia pro Central, quem pagava ele era a Light, quem pagava ele é Belprato, quem pagava ele... Então tinha essa condição do cara poder treinar e poder trabalhar. E vários deles naquela oportunidade foi desse jeito. Né? A maioria deles desse jeito. Trabalhava numa empresa, recebia alguma coisa pelo clube, jogando pelo clube. E jogava pelo amor, era um negócio absurdo, um negócio maluco. A gente vê, infelizmente, até pela tradição dos campinhos, né? Mesmo que a galera que não vingasse, que não fosse boa de bola, aproveitasse, mas o passatempo principal da molecada antes era o bate-bola, era a pelada no final do dia. O campinho indo lá pra... onde tem um barra-gol, que hoje tá só morada, aquilo ali vivia cheio. Torneio sábado, domingo. A oferta era muito maior. Era muito maior. Engraçado que tem um fato que eu presenciei, foi Vermute. Tá? Você sabe que Vermute foi um craque. E eu digo para todo mundo que eu joguei com o Vermute veterano, o que o Vermute sabia de bola era um absurdo. Aí teve um jogo Flamengo e América de 3 dias no Royal. Flamengo naquela coisa que era Zico, aquele time pesado. Eu acho que foi 2-0 ou 3-0 o Flamengo, um negócio pesado. O Vermute acabou com o jogo. Aí tentaram até levar o Vermute Flamengo, mas só acontece o seguinte, que pesou foi a idade. O Vermute tinha 34 anos naquela oportunidade, não dava mais tempo para ele. Sim. Então, de onde nasceu o Vermute? Campinho. Mas era um verdadeiro craque. Aquilo, absurdo. Que o Vermute jogava era um negócio nojento. Entendeu? Você pega Kleber, o Klebinho, um negócio também como jogava o Klebinho. Carlinho Lira, o que você ouve falar do Carlinho Lira aí, é um negócio maluco que Carlinho Lira jogava. Falando agora, trazendo um pouco mais para menos tempo, Ramírez, nos campinhos. Hoje atual, então, o Ramírez é do campo de Boa Sorte, depois veio jogar no Royal, jogar no Central e no América. Onde nasceu o Ramírez? No campo do Boa Sorte. E esse é o que acontece. Os grandes jogadores saem de campinho mesmo. Batata, é de pelada mesmo. Depois veio pro Royal. E jogou no Central também. Então é isso, você vai buscar nomes, você vai fazer uns 15, 20 jogadores aí. O próprio Léo, que jogou no Botafogo. O Pingo, que jogou no Corinthians. Olha só como é que você vai buscando tudo isso aqui. Entendeu? Então, Barra do Piraí dá para fazer. Tem uma coisa interessante que foi no jogo do Volta Redonda e Náutico, que eu estava assistindo Volta Redonda e Náutico. E estava lá acompanhando Volta Redonda, por gostar de futebol, para mim... O que vier, até não tinha jogo de primeira divisão, vamos assistir. E até considerando que em Volta Redonda eu tenho uns amigos trabalhando lá dentro. O próprio Zada é um parceiraço, eu gosto do Zada demais, o Zada é um amigo mesmo. E torço para dar certo por eles. Poxa, a hora que foi dar o número de pagantes, eu me assustei, cara. Disputando uma Série C contra o Náutico. Não sei o que o Náutico é um time de tradição. Quantos pagantes tinha? Você viu? Não. Então eu vou te falar, 158. Quantos presentes? 500. Um jogo desse em Barra, vou te falar desse jeito que tá. No mínimo 4 pessoas estavam lá dentro do estádio. No mínimo 4 pessoas tinham lá dentro. E se brigar para subir, você pode ter certeza que o estádio é pequeno. Porque Barra do Piraí, o pessoal gosta de futebol. É apaixonado por futebol. O pessoal fala assim, Royal Central acabou. Acabou nada. Se o Royal Central voltar, a briga volta do mesmo jeito. Aquela rivalidade volta porque adormecida. Nós disputamos o campeonato juvenil, que você vai dizer pouca representatividade a nível de profissionalismo. Você não tem noção do que era. Lotado ainda, a gente teve a oportunidade de ver jogando assim, que a melhor base do Fluminense passou nesse momento que tinha Lene e Toró de atacante. Meu irmão,
Ninguém aguentava os caras. Vasco, a gente teve a oportunidade de ver o Gustavinho, que é de Barra do Piraí, jogar pelo Vasco aqui. Ele, Vitinho, lotado, não tinha lugar. Eu vou te falar esse jogo do Fluminense. E foi o jogo que o Ramires... Não foi do jogo que o Ramires saiu, foi. Foi o jogo que o Ramires saiu. E a fase preliminar classificam 2. Aí jogou América, Joinville, foi América e Joinville, e mais o América, Joinville, o Central e mais um time de fora que era do Paraná. Tá? E o Ramires acabou, e teve uma pequena discussão no centro, não dele, tá? Não dele, que o Ramires é uma pessoa muito tranquila, muito da paz. Aí ele optou por sair do América. E tem uma valorização do América nesse ponto, pô, eu valorizo sempre o Nilson e o América. Então eu teria dificuldade para manter 3 clubes em Barra. Sim. Eu teria que bancar 3. E eu cheguei pro Nilson e falei, Nilson, você não quer disputar o campeonato juvenil que tá aí, pô? Quer brigar aí? Pô, aquilo, entendeu? Foi de uma emoção muito grande. Eu vou disputar. Eu sabia que a limitação do América disputar aquele torneio. Eu sabia da limitação. E aquilo foi muito interessante, aquilo foi muito legal. Que naquela oportunidade foram dispensados 5 jogadores do Central, e desses 4 eram amigos do Ramires, e o Ramires também já não queria jogar para o Central, foi disputar pelo América. E ali surgiu o Ramires, fez realmente um torneio maravilhoso, jogou muito, e era diferenciado, fazia diferença, acabou indo para o Joinville e depois o Cruzeiro e estourou o Ramires. O interessante é que essa passagem relâmpago pelo América... Foram 4 jogos. Não, proporcionou a abertura para poder angariar os fundos da Lei Pelé. Sim. Por uma brechinha ali, graças a Deus essa coisa se encaixou. O Ramires jogou um ano no Central e jogou 3 jogos no América. Desses 3... E desses 3 foi que... Possibilitou eles também. Foi. Aí, Saulo, voltando ao Fluminense, aí nós passamos pelo Joinville. Ganhamos 2-0 o Joinville. Domingo seria o Fluminense, foi o Fluminense na quarta-feira. Aí teve um problema lá que 2 jogadores que que a comissão técnica não percebeu, levou cartão amarelo e não pôde jogar esse jogo. Aí foi um alvoroço, aqui deu uma desequilibrada no Central. O time Central era muito forte. Eu digo para você que é forte, que o treinador do Fluminense falou comigo. O time de vocês é muito forte. Então o que aconteceu? Com isso, um jogador era o lateral direito, ele não pôde jogar, estava suspenso, aí foi levado um volante para jogar de lateral, e em 2 faltas o cara foi expulso. Poxa vida. Aí ele me fez 2 gols, perdemos de 3-0, mas ela assim, foi 3-1. Foi 3-1, mas o cara falou, pessoal, o time de vocês é muito bom. Se o cara não tivesse expulso, a situação seria bem diferente. E era emocionante, era um negócio muito gostoso. Ali, arquibancada lotada. Família, lotada. Eu falei assim, como é que é? E era um jogo juvenil. Imagina um jogo profissional. Cara, eu lembro até dessa Copa do Rio Sul de futsal, quando tinha os jogos no tênis. Cara, aquele era um evento no final de semana. Como lotava. Independente de futebol de campo, de futsal, o Barra do Piraí, ela absorve muito bem essa... Você puxou para um lugar que eu até disse para você que falaria sobre isso, e Barra do Piraí está disputando a Copa Rio Sul de futebol. Sim. Hoje, inclusive, tem um jogo eliminatório, não sei se é Barra versus Piraí, entendeu? Isso. Piraí. Vai ocorrer agora às 8 horas no ginásio municipal. E... eu vi o jogo de Barra do Piraí mês. Meu filho me chamou, fomos lá para dar uma olhadinha. Olha, é muito triste ver o Boca trabalhando de uma forma e sem apoio nenhum. Muitos vão dizer de apoio, não deu nada. O time de Barra é mais fraco, porque, você quer não, é preciso gastar, é preciso trazer alguém de fora. Sim. Entendeu? Quem joga futebol de salão pode não jogar futebol de campo. Quem joga futebol de campo pode jogar futebol de salão. Então era necessário você formar um grupo forte para disputar um campeonato de tamanha envergadura, entendeu? É necessário. Aí você vê o Boca lutando sozinho, você vê ele pedir ajuda, você vê para tudo quanto é lado, entendeu? E não ter esse apoio. Esse apoio era fundamental, gente. Se você gosta de esporte, gosta de futebol, aplica. A prefeitura não tem secretaria de esporte? Não tem uma verba que pode destinar para tirar desse fundo e aplicar nisso aqui, por que não ajudar, se o pessoal gosta tanto? Eu te garanto, se você for agora lá no ginásio, você vê como é que tá cheio, gente. Como é que tem pessoas torcendo. Isso é amor pelo futebol. Isso é paixão pelo futebol. Isso é paixão por Barra do Piraí. Sim. Infelizmente, a falta de apoio é triste.
Parabenizo o Boca e deixo meu registro de tristeza de não ter o apoio que ele necessita para fazer um bom time de futebol e competir de uma maneira legal. Me chamou a atenção uma expressão que você usou quando estava falando do passado de Royal e Central. Você falou se voltar. Você, como ex-presidente do Clube de Central, já passou, já viu os bastidores, tem a visão interna, a visão de fora. Na sua experiência, você vê a possibilidade de se resgatar Central e Royal, sem clubismo, Central e Royal, a tradição de futebol novamente, com um pouco mais de visibilidade, com um pouco mais de estrutura. Você vê a possibilidade? Profissionalmente, não. Não? Não. Nós temos dificuldade hoje para fazer até o esporte amador dentro do Royal Central, porque eu não sei como é que a federação está exigindo hoje, mas no tempo que eu estive lá como vice-presidente, ele obrigava o disputar o profissional para disputar a categoria de base. Eu não sei se ele permite categoria de base sem o profissional, mas era fundamental, gente. Se você coloca a categoria de base disputando um campeonato estadual, poxa, você não tem noção como seria isso. Você não tem noção como seria gratificante, como seria alegre, como seria divertido, como seria prazeroso trabalhar nisso, e você dá a oportunidade para o jovem participar de um esporte que hoje é tão carente em Barra do Piraí. Eu queria que você me mostrasse qual esporte tem Barra assim, aberto para todo mundo. Me mostra. Eu não vejo, cara. Eu não vejo. Eu vejo os bravos lutadores aí fazer um torneio de beach tennis, fazer um torneio de futevôlei, mas são bravos. São lutadores. Quase desbravando. Entendeu? Mesmo. É uma coisa maluca. Mas a gente, eu gostaria muito que isso acontecesse. Ficaria muito feliz se um dia viesse e falasse assim, Central Real vai disputar isso aqui. Aqui. Sabe por que até fundamental a minha pergunta? A gente vê de vez em quando pintando clubes diferentes aí numa Série B, no campeonato, numa Série A2 do Carioca, por exemplo. Saquarema, por exemplo. Tinha o Boa Vista e agora já tem mais um clube. De repente, o Barra Mansa disputou acho que 2 anos o Carioca aí, né? 2 ou 3 anos. Não disputou mais, mas disputou. Por que não o Barra do Piraí, de repente, não seria talvez um jeito de alguém com uma experiência de marketing poder vender melhor o Clube Central com essa tradição que ele tem, vender o Royal com essa tradição que ele tem, atrair empresários? Porque toda essa turma que chega a disputar é olho de empresário dentro, né? É possível fazer esse... Saber vender o futebol barrense novamente. É possível fazer esse campeonato de novo, resgatar esse Central e Royal, até porque as competições hoje, que são a nível estadual, elas não são diretamente da federação, são só chanceladas por ela. Então permite hoje, a gente tem prova disso, por trabalhar no Volta Redonda, a gente tem um campeonato metropolitano. Sim. Que tem a marca da FERJ, mas não é da FERJ. Só chanchelada, tem os mesmos moldes dos outros campeonatos que são da federação mesmo. Então, hoje, se entrasse Central e Royal, entraria para uma série especial, que ali da série especial ia subindo até chegar hoje na série Ouro. Que aí na série Ouro você encontra Volta Redonda, Botafogo, Vasco, Flamengo. Isso das categorias 13, 14, 12, sub-11. Então acho que a gente conseguiria se organizar, conseguiria sim resgatar esse futebol. Pois é. E ajudar muito. E ajudar o jovem, porque o Central, né, sempre teve a veia social dele, né, de não cobrar nada para poder treinar. E isso é fundamental, e conseguiu trazer bons atletas ali e também mostrar o que a gente tem de bom na nossa cidade, né? Sim. Através desse campeonato. Ô, Saulo, é com muita tristeza que eu vou dizer para você isso aqui. Eu fui presidente do Central, então nós tínhamos lá na equipe de natação, vamos botar 120 alunos. Você esteve lá, era isso ou estou errado? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí você põe na equipe de futebol, você tinha dente de leite, infantil, juvenil, mais ou menos nesse nível. Aí você chega lá, você não vê nada disso. Você não tem noção a tristeza que dá isso daí. Como dói você ver que os jovens não estão tendo oportunidade para isso daqui. E uma coisa que me chama muita atenção com relação também é problema de investimento até para o esporte amador. O Saulo acompanhou, não que eu não acompanhava a natação. Eu acompanhava, mas tinha os pais, alunos que tomavam conta, e a gente acompanhava mais distante, mas tomava conta. Sim. Tinha nadadores excepcionais dentro do Central. Excepcionais. E o que causa é um pouco assim,
Não é tristeza, não. Você vê que não há um investimento e você vê que tem profissionais ali. Se houvesse um investimento melhor, o cara ia além do que ele foi. Verdade. A pessoa ia além do que ele foi. Vou dar um exemplo claro para vocês de investimento hoje. Tem um garoto em Barra do Piraí se despontando com relação à corrida. Não vou dizer qual modalidade, porque eu não me lembro, não sei qual é. Corrida de montanha. Que é o João Muniz. O que aquele moleque faz, ó, eu fico arrepiado de falar, é um absurdo. É um absurdo. O que aquele moleque compete é um negócio profissional. Profissional. O pai tá aí buscando patrocínio, o cara precisa, eu acho que disputar um torneio agora na Itália. Isso tem custo, gente. Pô, será que ninguém pode ajudar? A gente sabe que tem gente que em Barra que pode ajudar, que pode. Ah, meu produto não vai ser visto. Como é que não vai ser visto, cara? Lutadores aqui em Barra. Eu tô dizendo esse garoto que ele tá voando mesmo. João Muniz é um negócio. Procura saber quem é João Muniz. Você vê, não? Vai no Instagram, vai ver quem é João Muniz. Vai no Facebook, vai ver quem é João Muniz. Você vai ficar entusiasmado com o João. Entusiasma pra gente. Na época de natação, tinha a Isabela que nadava tudo, ganhava tudo. A Isabela hoje é advogada, tá dividindo a profissão comigo. Mas ela, um investimento seria legal para ela. Não é puxar sardinha, não. O meu filho jogou tênis. Eu gastava muito, você buscava um incentivo. Onde? Ninguém dá nada. Todo mundo quer investir, quer investir no Romário, quer investir no Guga, quer investir no... Pô, esse não precisa, gente. Os investidores deles são pesados. Vai para o outro caminho. Eu gostaria muito que uma empresa de Barra fizesse investimento no Pedro Muniz, no João Muniz. Ficaria muito feliz de ver, a empresa tal está investindo no João Muniz. Empresa tal está investindo em lutador, alguém tiver aí, outro profissional. Estou falando de João, porque o João tem acompanhado. Sim. E os outros não está sendo divulgado. Mas se tiver outro, investe no outro. Por que a prefeitura não pode colocar alguma coisa nesse sentido? Será que não tem verba para isso? Para ajudar? Entendeu? O pai, dá uma tristeza no pai. Eu tenho certeza que eu passei por isso. O Pedro deve estar passando por isso, a mesma coisa. Você fica sem para onde andar. Você fica sem onde eu vou correr, onde eu vou buscar. Entendeu? É um negócio meio louco, um negócio triste. Você vê que aí eu não investi no meu filho para ser campeão. Eu investi no meu filho para ser um cidadão de bem, para ser um homem sério, honesto. Mas ele poderia ter ido um pouco mais longe. Ele poderia ir um pouco mais longe. Mas eu vou dizer para você assim, valeu a pena que você investiu? Pô, valeu demais, cara. Ele é professor de tênis, dá aula de tênis, ele vive disso aqui. Ele é formado em engenharia de produção, ele é formado em educação física, dá aula de tênis, é professor também em personal trainer. Então, valeu a pena. Eu, como pai, fico muito satisfeito daquilo que fez, valeu a pena. Eu consegui formar um cidadão de bem, consegui formar um cara que respeita, um profissional digno. Eu fico muito feliz com isso. Como eu tenho certeza que o Pedro Muniz também vai ficar feliz, que o filho dele é maravilhoso. Como eu tenho certeza que a mãe da Isabela, o Zé Luiz, o pai, são felizes pelo que a Isabela representa para eles. Onde está a Isabela hoje? Entendeu? Valeu a pena? Valeu, mas poderia ter um pouco mais longe. Entendeu? A gente estava falando da vida, da modernidade hoje, que oferece para o jovem muita distração e muitas opções, que na nossa época não tinha. Nossa vontade de chegar da escola era bater aquela bola. Hoje a criançada tem internet, tem rede social e outras opções aí e tal. Você consegue mensurar até que ponto é falta de investimento, até que ponto é falta de interesse? Pelo fato da oferta ser menor, você acha que ainda é possível garimpar gente boa, mesmo que a oferta seja menor, por distração ou talvez por às vezes até falta de perseverança, cara, porque eu já vi que às vezes, cara, não é que primeira dificuldade para, ou você não é aquele talento nato, mas é um cara que, se for disciplinado, pode ser treinado, pode estar aí o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo disso. Você acha que até que ponto é um pouco mensurado, na sua opinião? É mais falta de investimento? Não, acho que é um pouco falta de interesse também. O que você acha? Não, no meu entendimento, é falta de oportunidade. Tá? Se você oferecer condições, oferecer atrativos, com toda certeza. A internet não vai ficar com ele também. Sim. Ele vai seguir, porque é necessário ele seguir. Não tem jeito, ele vai ter que seguir de qualquer jeito. Mas ele vai destinar parte do tempo dele para o esporte. Basta você ofertar. Se você oferece, vamos ver o que acontece.
Se você não oferecer e não ofertar, você não vai saber nunca o que vai acontecer agora. Agora. Então você vai saber ali na frente o que vai acontecer. Oferece. Você quer saber se vai dar certo? Oferece. Coloca. E vamos ver se vai dar certo ou não. E muitas das vezes, esse oferecer e saber se dá certo, às vezes não vai dar um retorno desportivo. Eu falo prova disso. Eu não dei ganhava umas medalhas ali, mas não deu um retorno esportivo, assim, expressivo. Mas eu mais fui beneficiado do que dei retorno. Como formação do cidadão, como caráter, através do esporte e através de uma linha social dentro do clube, assim. Então é uma contribuição assim, de dois lados assim, muito importante. E vale também ressaltar o olho daquele professor, daquele responsável pela atividade ali, né? Não, e até você, nesse ponto que você tocou, os pais também colocam uma responsabilidade em cima da gente nesse ponto, quando o atleta participa dentro do clube. Várias vezes o pai chegar para mim, pô, fulano não tá bem na escola. Aí eu prensar o fulano que, ó, ou vai ou você tá fora. Pô, fulano não tá respeitando a gente, ó, ou você respeita ou você não vai dar. Então, o esporte era motivador. Era, né? Muito legal. Era muito legal. Eu falei para você, logo no começo do bate-papo que a gente tinha aqui, sobre alguns jogadores que eu tinha que acautelar no Central em jogos. Porque eu sabia, se não fizesse aquilo, era problema. Então eu aí fui trazendo isso e via. Pô, você não tem noção, alegria quando eu vejo esses moleques trabalhando aí sem qualquer problema não ter ido pro mundo da droga. Você vai dizer assim, o que você ganhou? Pô, eu ganhei muito, cara. Eu sou o cara mais feliz que você possa imaginar em termos disso aqui. Quantas pessoas eu ajudei para sair da droga? Quantas pessoas eu ajudei para ser um profissional? Quantas pessoas eu participei, não sei o quê, mas participei de uma forma amiga, parceira. Nunca. Sim. Eu não estou aqui me gloriando. Eu estou falando que eu sou feliz por ter acontecido isso. Sim, claro. Mas não ser responsável, não. Eles são pessoas que foram fundamentais para resolver essa situação. Eles acompanharam o sistema. Porque se não acompanha, não adiantava nada. Eles acompanharam e melhoraram a situação deles. Então é muito legal, cara. Eu queria que isso acontecesse de uma maneira mais contundente, parecesse mais. Eu gostaria muito que isso acontecesse, que fosse uma coisa mais real. Entendeu? A gente não consegue dimensionar aquilo que você acabou de falar. A influência que o esporte tem na vida do ser humano, que só a história vai contar, né? Aquilo que você falou. Quantas pessoas, por uma oportunidade que você deu, se mantiveram no caminho correto, por estar no momento certo, dispensar oportunidades ruins, para não entrar em drogas, seja lá o que for. O esporte ele tem esse poder de formação de homem, de caráter. E uma mecânica fantástica para que vire geração de emprego, para você ver. Mencionando o que o Central, as competições de natação, competição de futebol. Sim. O povo, o comércio ao redor do Central ali ganhava, era um absurdo. É o pipoqueiro, é quem vendia picolé, movimentava tudo. O Central tem uma... Aí você fala assim, vida de Central. Eu no Central, Saulo, eu participei de tudo. Graças a Deus, o Central me deu uma oportunidade de estar junto com eles. Então no Central eu consegui ajudar, fui vice-presidente de futebol, fui conselheiro, fui presidente do conselho, fui presidente administrativo. Então, o Central, para mim, é uma vida e, realmente, eu sou apaixonado pelo Central. Tá? Você vai dizer para mim assim, você seria presidente de um outro clube? Não. Só seria do Central. Tá? E o Central realmente foi, para mim, tudo para mim e é tudo para mim. Representa tudo para mim. Entendeu? Central é histórico, é marcante. Central é diferente. Muito, não tem pouco não, é muito diferente. Eu cheguei a participar desse jogo de juvenis, a gente estava falando sobre alguns torneios Royal e Central. Pô, você não tem noção do que é. Você não tem noção do que é Royal e Central, mesmo categorias de base. Tá? A emoção que era você ver Royal e Central, você ganhar do Royal. Você pensa fazer algo festivo assim, não? Você acha que tem clima para fazer essa rivalidade, uma coisa saudável que hoje em dia podia se organizar? Fazer um negócio? Já que tá na moda tudo retrô, fazer, lógico, como as lutas. Hoje a gente vê ex-lutador enfrentando atual, ou os antigos. Fazer um clássico, uma camisa diferente. Rapaz, isso daria uma visibilidade, cara. Esse negócio podia ser amadurecido, né, cara? Acho que ia entrar até na bet, hein? Quem quer ganhar, hein? Rapaz...
torcida pra isso, eu acredito que tem bastante. Claro que o quê? Claro que tem, pô. Juntar as duas maiores forças do esporte. Você vai pra qual torcida? Rapaz. Você tá de vermelho. Pior que isso aqui tá mais pra Grenado que vermelho. Quero saber, mas tá de vermelho, tá aí de vermelho. Então você vai torcer pro Central, eu te garanto. Entendeu? O negócio é muito legal. Eu não acredito que volte profissional. Tá, e eu me lembro que quando eu fui presidente, o Denis foi treinador do Central e foi jogador do Central. Sim. Então, conversando com o Caixa d'Água, o Denis chegou a mencionar de levar o Central à segunda divisão. Aí ele me levou para conversar com o Caixa d'Água, e falou assim, olha, a paixão que eu tenho pelo Central e pro Real é um absurdo. Venha que vocês vão entrar direto na segunda divisão. Olha só. Vem. Mas o problema é financeiro, cara. O problema é financeiro. Se manter, né? Você não pode, você falir um clube. Você tem que administrar um clube com responsabilidade. Sim. Tem que ser com responsabilidade. Pô, então o negócio. E você também, quando você toma conta de um clube, você tem que ser um negócio, ter uma coisa legal. Olha, esses garotos que passaram pelo Central, a gente tratava com muito carinho, cara. Quando a gente trazia os jogadores de São Paulo, pô, como a gente tomava conta, quando nós tínhamos preocupação de cuidar. O Saulo viveu no Central, ele lembra que é isso. Quando ele tomava conta, cuidava. Eu tomava conta, alimentação, se estava alimentando direito. Tem uma história, essa é muito legal, que foi comigo no futebol. Jogou o Real e Central. Foi no jogo lá no Real. Eu só não me lembro se nós ganhamos, se o jogo foi 2-2. Eu não me recordo se foi 2-2, estavam perdendo 2-0, empatamos de 2-2. Aí os caras os torcedores do Central fizeram um bicho pra molequeira. Dentro da coisa, escolheram, arrumamos um bicho pra essa molequeira aí. Aí trouxe o bicho pra molequeira. Cresceu o olho, né? Não. Aí eu cometi um erro, sem maldade, sem nada. E tinha, desses garotos que vieram de São Paulo, tinha uns que tinham um poder aquisitivo melhor. Entendeu? E deu pra perceber isso aqui. Poxa, eu caí na besteira de dividir o bicho de maneira não proporcional. Como é que não foi não proporcional? Aqueles garotos que apresentaram um poder aquisitivo maior em função daquele que não tinha, eu dei menos. Aí eu me lembro que era o goleiro, ele estava triste no coisa, e o Boca falou para o o coisa tá muito triste com você aí. Eu falei assim, que isso? Eu falei, tá bem triste com você. Sério mesmo? Eu falei, sério. Por quê? Pô, ele recebeu um bicho menor, não sei o quê. Pô, você tá de brincadeira, é isso mesmo? Eu falei assim, pô, traz ele aqui. Aí falou que você não gosta dele, não sei, eu falei assim, traz ele aqui. Aí trouxe. Aí eu falei assim, poxa, eu quero pedir 1000 desculpas. Eu não te remunerei menos, o bicho não foi menor porque eu não gosto de você. É porque cada vez que seu pai vinha aqui trazer a família, você demonstrava ter um poder ativo melhor do que o dos outros. Então eu tentei fazer nesse sentido. A minha divisão foi nesse sentido. Não é que eu não gosto de você, eu queria remunerar. Não, cara. Tentar ser justo, alguma coisa assim. O seu valor é igualzinho de todo mundo. Aí eu falei pra ele, eu quero te pedir desculpas. Foi um erro meu, mas não por não gostar, foi um erro mesmo meu, que eu queria aí dividir de uma forma legal. Me perdoe, cara. Me perdoe mesmo. Aí ele falou assim, tá, perdão, então só você me dá um abraço. Aí ele veio, abraçou e acabou por ali. Mas não houve maldade, não houve nada. Mas foi um episódio que marcou legal. Marcou no momento, marcou com tristeza. Depois eu consegui contornar o problema. Foi um negócio bastante legal. Leni, pô, cara, obrigado demais por essa resenha, por né? essa resenha, justamente por que você falou, pro cara que enxergava tanto o lado de dentro, da parte administrativa, e você como cara atuante na cidade aqui, com a visão muito bacana de uma visão maior, mais a larga da coisa, não só a visão fechada, mas a visão do universo de futebol, por ter vivido tudo isso, e a gente acertou em cheio ter te trazido aqui. Obrigado pela tua contribuição aqui pra gente, agradeço demais. Eu que quero agradecer o convite de vocês. Na verdade, eu trouxe para vocês aquilo que nós vivenciamos. Eu não sei a contribuição até que ponto chegou, até como as pessoas vão interpretar aquilo que foi colocado, mas eu espero que seja colocado, que seja interpretado de uma maneira bastante legal, que eu trouxe para vocês uma verdade, uma coisa de coração, uma coisa de família mesmo. Como eu disse pra você, uma família de 16, saiu um Royalino, é um negócio meio maluco. Mas saíram 2 flamenguistas, também é mais maluco.
Saulo, obrigado pelo tudo isso aí, pelo apoio, pela conversa, entendeu? Prazer. E fico à disposição para quando vocês quiserem alguma coisa nesse sentido, tô pronto aí para qualquer coisa. Beleza. Tá bom? Beleza. Muito obrigado e boa noite a todos vocês aí, tá bom? Gente, esse foi o episódio do Na Cara do Gol BP. Sempre lembrando que esse projeto é incentivado pela Lei Paulo Gustavo aqui em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, um abraço, até mais. Tchau.